Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Será que dá para operar certo com Wyckoff e SMC, pegar boas oportunidades, usar essas técnicas no dia a dia, viver de mercado usando esses conceitos? Será que isso é uma possibilidade realmente? Olha, sem dúvidas, pessoal, Wyckoff e SMC é o melhor alinhamento técnico que você pode usar no dia a dia. É o que eu faço todos os dias para encontrar melhores oportunidades e eu tenho certeza que isso aqui vai virar uma chave no seu desenvolvimento e vai te fazer identificar cenários bons para participar, cenários certos de desenvolvimento. Claro que o mercado desenvolve de tudo, mas quando ele configura cenários assim, é de alto potencial. Então vamos entender sobre isso. Vou deixar aqui para vocês verem duas configurações extremamente fortes, tá? De Wyckoff com SMC, num alinhamento muito bom aqui para pegar trade. Deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito e bora começar com esse conteúdo, vai te ajudar demais. Olha que legal isso aqui, pessoal. O que a gente vê nesse movimento aqui é uma lateralidade. Tá vendo? O mercado está andando de lado. As estruturas de Wyckoff são em movimentos laterais. Quando o mercado começa a consolidar desse jeito, ele começa a criar estrutura. A gente pode marcar a parte de cima da estrutura e a parte de baixo da estrutura. Quando é uma estrutura legítima de Wyckoff, normalmente ela começa com esse movimento aqui. Ó. 1, 2, 3 e puxa forte para baixo, quebrando fundo. Isso chama choque. E aí depois o mercado começa a andar de lado e cria a estrutura de Wyckoff, a estrutura lateral. Então é muito comum uma estrutura lateral começar desse jeito. Muito comum ela começar assim. O mercado vem, faz um choque, que é a quebra de fundo, válido, e aí ele começa a andar de lado depois e cria a estrutura. Isso aqui é importante porque normalmente você vai marcar a parte de cima da estrutura nesse topo e a parte de baixo da estrutura nesse fundo, que foi justamente a puxada para baixo que o mercado deu, que quebrou o fundo aqui atrás. Tá vendo? Essa puxada para baixo que o mercado deu, que quebrou o fundo aqui atrás, é onde a gente marca a parte de cima e a parte de baixo. E saber aonde marcar a parte de cima e a parte de baixo é extremamente importante. Quem me acompanha aqui sabe, porque às vezes você está vendo que o mercado está furando a parte de cima várias vezes. Isso mostra que o mercado vai subir forte a qualquer momento, que é pressão de demanda. Às vezes o mercado está furando a parte de baixo da estrutura várias vezes. Isso mostra que ele vai cair a qualquer momento forte, porque ele está mostrando pressão de oferta. Então, aonde você marca essa linha de baixo e a linha de cima é muito importante. Tá? Muito importante para você ter uma leitura do controle de mercado que está acontecendo na estrutura lateral, para você ter perspectivas de que se o mercado pode subir realmente ou se o mercado pode cair de fato depois dessa lateralidade. Então aqui a gente marcou, eu prefiro marcar desse jeito aqui, aonde ele deu essa puxada para baixo e quebrou o fundo, tá vendo? Aqui mesmo eu já marco a parte de baixo da estrutura. E aí que eu já considero que foi uma furadinha para baixo. Mas assim, se eu marcasse aqui embaixo a linha, ia ser a mesma coisa praticamente, tá? Eu prefiro marcar aqui dessa forma. Então aqui a gente tem uma estrutura lateral. Isso aqui é uma estrutura de Wyckoff. Eu posso puxar aqui até no material didático lá do time da Excelência Trade. A gente tem isso tudo aqui muito detalhado, né? Tudo passo a passo. E a gente vê exatamente esse tipo de estrutura, tá vendo? Essa daqui do material didático, ela tá tendo até umas furadas já para cima, para baixo e tal. Normalmente, quando o mercado fura menos para cima e para baixo e ele só captura a liquidez ali na frente, fica melhor. Então é o que a gente vai ver aqui. Aqui o mercado ele vem criando essa estrutura lateral, mas a localização que ele está é muito boa. Então a estrutura ali que ele está criando é uma estrutura de Wyckoff, e aí a gente vai explicar como que a gente pega trade nela. As estruturas normalmente são laterais, né? O Wyckoff é assim, ó. O mercado está desenvolvendo um movimento de baixa, por exemplo, começa a cair bastante numa situação de tendência de baixa, por exemplo, e aí ele eventualmente começa a andar de lado, cria uma estrutura lateral, essa estrutura pode ser uma acumulação, por exemplo, depois da acumulação a gente tem uma grande tendência de alta. Então isso aqui foi um período de acumulação institucional. O que é isso? É uma estrutura de compras institucionais que gera tendência de alta. Então o mercado ele anda de lado, anda de lado, anda de lado, normalmente ele finge que vai para um lado e bum, dispara para o outro e gera todo o movimento forte de tendência. Isso é uma acumulação que gera tendência de alta no mercado, porque é uma estrutura de compras institucionais. Muitas compras institucionais acontecendo ali, o gráfico expressa isso por meio de uma estrutura lateral. É muito interessante. Ou então, se o mercado às vezes está numa tendência de alta, por exemplo, vem subindo muito, começa a consolidar e tal, e aí ele vai e gera toda uma tendência de baixa. Isso daqui é uma distribuição, que é aquilo que eu estou mostrando ali para vocês no caso. É aquela estrutura que a gente marcou, tem potencial distributivo nela, que é uma estrutura de vendas institucionais. Normalmente o mercado finge que vai subir, depois despenca e gera tendência de baixa.
essas estruturas são ótimas, porque o mercado ele se desenvolve para onde os grandes institucionais estão montando posições. Isso é um fato. Então, se tem muitos institucionais comprando muito, vai ocorrer um processo acumulativo, que é uma estrutura lateral de acumulação de compras institucionais e vai gerar uma baita tendência de alta. Vice-versa, se forem vendas, vai gerar tendência de baixa. Então, é bem importante entender esses movimentos. Quando a gente tira o zoom aqui do gráfico todo, você começa a ver as estruturas que o mercado está desenvolvendo. E aí já não são estruturas laterais, são estruturas do SMC, que são, por exemplo, esses movimentos de 1, 2, 3. Ó. 1, 2, 3. O SMC, que é o Smart Money Concept, que é uma outra metodologia que anda muito junto com o Wyckoff, né? Anda muito junto com os conceitos da teoria de Wyckoff, porque as duas são institucionais. Inclusive, o SMC ele é derivado da teoria de Wyckoff, né? Então, só existe o SMC por conta de Wyckoff. Logo, para dominar as técnicas de Smart Money, que é o SMC, a gente tem que dominar o Wyckoff e os dois andam juntos e você tem um operacional muito mais sólido reunindo eles, que é o que eu faço muito. Então aqui a gente tem essa estrutura de 1, 2, 3. Sempre que o mercado faz movimentos de 1, 2, 3 assim, ele cria um topo de liquidez. Topo de liquidez significa que em cima desse topo tem possibilidade de entrar pressão de oferta. Tem liquidez de oferta. Então se ele vai lá em cima do topo, tem a possibilidade de entrar oferta e o mercado desenvolver um movimento de baixo, gerar umas boas puxadas para baixo. Então isso é um negócio legal aqui. O mercado criou essa estrutura. Em cima tem liquidez de oferta, o mercado foi lá, capturou essa liquidez de oferta, estando na região de liquidez, pode entrar oferta e ele puxar para baixo. Então aqui o mercado está numa região de liquidez, em cima de topos, que é onde o institucional monta posições de venda. Por que pode entrar oferta em cima desses topos expressivos? Porque é justamente ali que o institucional monta posições de venda. É muito comum o mercado quebrar topos, o institucional montar grandes posições de venda e o mercado cair muito. Por quê? Porque está cheio de stop aqui. O mercado vem limpar os stops presentes em cima de topos. Toda vez que o mercado está subindo aqui, ou desenvolvendo esse movimento de alta, quando ele se aproxima de topos expressivos anteriores, muita gente monta posição de venda, achando que o mercado vai respeitar o topo expressivo e não vai quebrar esse topo. Ele vai continuar caindo, respeitando os topos, tá vendo? Só que não, o mercado vai e quebra o topo momentaneamente, limpa os stop dos traders todos que estão em cima de topos assim, lotado de stop, e aí o institucional monta de fato as posições de venda e a gente vê o mercado caindo forte. Então essa zona que ele está aqui é muito boa para entrar pressão institucional. E aí ele começou a andar de lado ali. Então peraí, tem potencial de ser uma estrutura de vendas institucionais na liquidez de oferta, que é justamente onde os institucionais montam posições de venda. E isso são conceitos de Wyckoff alinhado com SMC. A estrutura lateral aqui, Wyckoff. A região em cima do topo, SMC. As duas falando a mesma coisa. Tá entendendo o valor disso? As duas apontando a mesma coisa, o mesmo racional por trás. Isso é contexto. Contexto operacional é o que faz você localizar as melhores oportunidades de trade. Porque você pega uma técnica de cá e uma técnica de lá e as duas estão apontando a mesma coisa para você. Logo, o potencial do movimento de baixa fica muito maior, porque você tem mais de um indicativo apontando a mesma coisa. Isso é muito forte, você tem que operar assim todo dia, entendeu? Sempre que você vê oportunidades que tenham esse alinhamento real, de mais de uma técnica apontando a mesma coisa para você, é ali que você tem uma oportunidade real de trade. Então isso é realmente muito importante. Todo trade que eu pego tem que ter alinhamentos assim. Então aqui a gente vê algo interessante, que é essa estrutura. Sempre, pessoal, quando o mercado anda de lado e ele consegue nivelar os topos, ó, topo, 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 tá vendo? Vários topinhos nivelados. Ele cria liquidez em cima, porque é resistência. Topos nivelados é uma resistência, de suporte e resistência mesmo. Então, os traders do mundo inteiro vendem nessas regiões, acreditando que é um bom negócio vender em cima de topos nivelados, que é uma resistência, todo mundo usa isso como ponto de venda, enche de stop em cima, aí acontece a mesma coisa, só que aqui. O mercado fura para cima, estopa todo mundo e depois o mercado cai forte. Que é a mesma coisa lá de trás, entendeu? Mesma ideia do SMC. Cheio de stop, mercado fura e depois despenca. Limpa os stops de todo mundo e depois ele vem desenvolvendo. Aqui vai ser a mesma coisa, só que na luz de Wyckoff, entendeu? A luz de Wyckoff. Então é bem legal o alinhamento dos dois, porque eles conversam muito, né? É realmente algo que se encaixa um com o outro. Então ele vai lá, finge que vai subir e começa a puxar, desenvolvendo um movimento de baixa. Então ele vem gerando aqui uma puxada, não trouxe nenhuma validação boa. Essa estrutura foi um a mais que ele fez aqui, porque lá no time do Excelência Trade, todas as oportunidades que eu estou de olho ficam mapeadas com antecedência. A gente tem um ambiente de prática aqui, né? Então a gente estava de olho aqui no nosso ambiente de prática hoje nessa venda.
E o principal aqui para o mercado fazer não era necessariamente a estrutura lateral que ele fez. É ele começar a cair a favor da liquidez em cima do topo e criar um POI de validação, que é uma estrutura de continuidade baixa. Na hora que ele fizesse isso, a gente teria vendas. Então ele fez essa distribuição, que foi um a mais aqui, que melhorou ainda mais o contexto, mas o que ele tinha que fazer principalmente, que ele fez ali na frente, que gerou a venda para nós, foi isso daqui, ó. Ele vinha caindo aqui e ali, ó. Só que ele começou a andar de lado e criou aquela estrutura lateral, entendeu? Mas isso aqui, onde o mercado está, é justamente ali onde ele estava criando. É porque aqui eu estou nos 5 minutos, ó. Olha lá. Ele estava aqui, ó. Tá vendo? Então, se eu puxo aqui no ambiente prático, olha lá, é ali, tá vendo? Ele andou um pouquinho só mais de lado na região e na hora que ele veio puxando para baixo, ele vai puxar aqui e vai criar a validação, que era o que ele tinha que fazer, que é aquilo que eu desenhei ali para o time hoje, lá 5 horas atrás, foi hoje mais cedo. O mercado criando ali esse POI de venda, que foi o que eu desenhei. Aquilo ali é uma estrutura de continuidade baixa, é o nosso gatilho de entrada para esse trade. Então aqui vindo no 1 minuto, que foi onde ele fez, ele tem que puxar e criar aquele POI. Ele vai criar exatamente aqui agora. Lá ele começa a puxar a favor daquela liquidez e acabou de criar o POI. É isso daqui, ó. Tá bem micro esse. 1, 2, 3. Puxou para cima, quebrando o topo, e puxou para baixo, quebrando as mínimas. Tá vendo que ele fez esse desenho? Tem que estar com a visão treinada para ver isso daqui, porque ele tá mais micro. Se você puxa aqui no gráfico de linha, você vê ele bem mais nítido, tá vendo? Nitidamente ele faz a estrutura do POI, que é esse desenho que eu fiz aqui em vermelho, ó. Tá vendo? É aquilo ali. No gráfico de candles é onde a gente localiza ele melhor, justamente ali. Então isso aqui é uma estrutura de continuidade baixa que cria uma região de oferta que fica aqui nela, que é o POI. Então aqui a gente tem a estrutura, aqui a gente tem o POI, que é toda essa zona aqui. E o mercado tem que vir testar ela. Testou. É ali que a gente tem a possibilidade de venda para ir a favor desse movimento de baixa que o mercado vai estar desenvolvendo aqui nesse cenário, que é uma baita possibilidade. Então, o mercado estica e, bum, completou ali já o trade, que foi uma boa puxada que o mercado fez. Se a gente puxar aqui no ambiente prático lá do time, eu até mostro o pessoal pegando esse trade. Ó, no chat aqui. Quer ver? Ó, o pessoal participando de movimento, mas esse aqui foi outro. Outros trades que a gente mapeou ali, que foi... Olha lá, ó, Medrano, a XAUSD já foi, que foi nesse ativo aqui. Lá no time a gente trabalha com todos os mercados, né? Mini índice, mini dólar, forex, criptomoedas, mercado americano, Nasdaq, S&P, Dow Jones. São 17 ativos diferentes, todos os mercados. Para quem opera de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, todas as oportunidades estão desenhadas antes. Olha lá, o Medrano pegando justamente esse trade. Ó, se eu clicar aqui, olha lá, pegando essa venda, tá vendo? E olha lá o mapeamento do lado, eu ali aparecendo, tá vendo? Justamente essa venda que eu tô falando com vocês. O mercado fez em cima do desenho que a gente fez ali, tá? Perfeito. Yuri lá, pegando esse trade, fazendo quase $700, né? Ali deve ter pego quase uns $1.000 ali, que dá mais de R$ 5.000 nesse trade, que o Yuri já é um trader profissional lá do time, trader pro, já vive do mercado e tudo mais. Enfim, o pessoal pegando aqui as movimentações no ambiente prático, foi essa puxada aqui principalmente. Se a gente vir aqui num outro movimento, aqui a gente já vai ter uma estrutura diferente dessa. Essa daqui já é uma estrutura de acumulação institucional. A estrutura de acumulação é uma estrutura de compras. Aquela ali era uma estrutura de vendas, distribuição. Essa aqui já é uma estrutura de compras, ela já tem uma característica diferente. E aqui, você marcar a parte de baixo da estrutura e a parte de cima é muito importante. Nesse caso, ele não fez aquele choque inicial, né? Que seria ele fazer a quebra de um topo válido para depois começar a andar de lado, igual eu expliquei para vocês, que é o mais comum da gente ver. Não é uma regra, então aqui ele não fez, mas a primeira puxada que ele deu para cima, tá vendo? Deixou esse fundo, puxou para cima e depois começou a andar de lado. Você marca a parte de baixo e a parte de cima da estrutura lateral nessa primeira puxada para cima que ele deu para depois andar de lado. Claro que você só marca isso depois que ele tá andando de lado, né? Na hora que ele dá a primeira puxada aqui, não tem como saber que ele vai criar a estrutura. Só depois que ele realmente andou de lado, aí você vem marcando a parte de baixo e a parte de cima justamente nessa primeira puxada. E aí é importante porque você começa a perceber que nessa estrutura lateral, ele fica muito mais próximo da linha de cima do que da linha de baixo, tá vendo? Ele fica com um buraco aqui, ó. Ele não vem aqui embaixo de jeito nenhum. Isso mostra pressão de demanda, entendeu? Isso mostra que é uma estrutura de acumulação, muito provavelmente,
porque está mostrando que tem mais compras do que vendas nessa estrutura lateral. Se tem mais compras do que vendas, mostra que o institucional por trás está acumulando, entendeu? Comprando mais do que vendendo, ou seja, ele está acumulando lotes e daqui a pouco o mercado pode disparar para cima. Então, inclusive, está furando a parte de cima ó, momentaneamente e está colado lá em cima sem conseguir vir aqui embaixo em momento nenhum. Isso aqui é pressão de demanda, estrutura de acumulação. Vai gerar tendência de alta. Só que antes de gerar tendência de alta, é comum o mercado fingir que vai cair. Lembra? Que ele finge que vai para um lado e vai para o outro, igual naquela outra estrutura. Só que aquela outra era uma distribuição. Então ele fingiu que ia para cima para depois cair. Aqui ele vai fingir que vai para baixo. Olha lá, dá um puxadão para baixo, tá vendo? Olha a demanda entrando forte. Essa puxada para baixo é para quê? Para induzir os traders. Induz os traders a acreditarem que vai continuar caindo o mercado. O mercado vai fazer isso aqui, ó. E boom, vai continuar caindo. Não, isso aqui é uma manobra institucional. Aí ele dispara para cima. Só que olha que interessante o que tinha aqui atrás, que aí já começa a alinhar com os conceitos de SMC, por exemplo. Aqui a gente tem uma estrutura de POI. Ó. 1, 2, 3, puxa para cima quebrando o topo e puxa para baixo quebrando as mínimas. Isso aqui é uma estruturinha de continuidade baixa. Tá vendo? O desenho dela aqui. Essa estrutura cria uma região que chama POI de oferta, que fica aqui. Ó. Então aqui a gente tem uma grande região de oferta no meio do caminho. Normalmente, pessoal, quando o mercado captura a liquidez aqui embaixo, com essa puxada forte para baixo, ele já abre espaço para a gente pensar em compras. Só que ele não trouxe nenhuma validação boa nessa primeira subida. Não vi aqui nenhuma validação muito boa nessa subida. Então não pensei em compras muito aqui não. E comprar dentro dessa região de oferta não era uma possibilidade. Então lá no time, a gente estava de olho já até antes da gente marcar essa estrutura lateral, a gente já estava de olho na compra quando o mercado rompesse essa região de oferta. E aí depois, logo em seguida, a gente marcou essa estrutura. Se eu puxar aqui, ó, a gente estava em aula ao vivo. Por isso que está nesse player aqui. Ó. A gente estava em aula ao vivo. Ó. Espera aí que eu não estou conseguindo abrir. Olha lá. A gente estava em aula ao vivo. Minutos também, pode ser. 5 minutos. E era isso que ele tinha que fazer, tá vendo? Aqui embaixo ele estava criando essa estrutura que eu tô falando com vocês. O de compra também a gente trouxe lá no grupo, tá lá no canal Racionais. Ó, ontem eu expliquei todos os ativos sobre ele. Essa estrutura lateral aqui é aquela estrutura que a gente viu ali agora. Não tinha ocorrido a captura ainda, que foi aquela puxadona para baixo. O mercado estava criando essa estrutura. Isso a gente estava ao vivo em aula. Logo depois aqui, dessa parte da aula, eu fico respondendo as dúvidas do time. Por um bom tempo ali respondo a dúvida de um por um e tal. E essa parte eu já não gravo. Então quem é do time aí sabe que quando a gente estava tirando as dúvidas, a gente marcou essa estrutura de acumulação. A gente conversando ali sobre o movimento, a gente marcou a acumulação e aí depois ele veio criando justamente esse movimento que eu estou mostrando para vocês. Mas enfim, a compra é o que está desenhado aqui, independente disso. Ele tem que romper essa região de oferta, que é esse retângulo grande, voltar caindo, corrigindo e criar o POI de compra ali para nós, para termos essa possibilidade compradora aqui nesse movimento e o negócio ficar legal para nós. Então, se a gente pegar aqui, ó, olha que legal. Lá, puxando ali, lá, o mercado ele tem que romper essa região de oferta. Ele está quase rompendo. Agora ele rompeu. Igualzinho a gente desenhou ali. Ó. Rompe só um pouquinho, tá vendo? Aí ele cai corrigindo. Tem que começar a cair agora. Aí ele caiu. Que é essa puxada para baixo que eu te mostrei aqui. Ó. Agora ele tem que voltar a subir e criar essa validação de POI. E aí ele começou a subir. Eu estou no 15 minutos. A gente pode refinar para os 5 minutos, que foi onde ele veio criando esse POI de compra, que foi agora aqui. Ó. Olha lá, isso aqui é um POI. Não é o mais bonito de todos, mas está totalmente válido. O mercado fez 1, 2, 3, puxou para baixo, quebrou o fundo muito pouco, mas quebrou, tem que quebrar o fundo, entendeu? O ideal seria ele ter quebrado um pouco mais, por isso que ficou mais ou menos, mas ele quebrou e depois puxou para cima e renovou o topo. É isso aqui. Tá vendo? Isso aqui é um POI. E aí, voltando na região, que aqui tem a região de demanda, que é o ponto de entrada, né? Voltando, a gente tem uma possibilidade de entrada na região. Então é isso que a gente queria ver aqui. E é isso que ele fez. Então ele tem que voltar agora para testar essa região. Voltou. Espera aí. Compra na região. Stop embaixo. Para aproveitar esse movimento que sobe aqui nessa configuração. Que é um movimento legal. Boa. Então foi uma boa puxada, um bom cenário de continuidade alta e um bom trade nesse movimento que sobe.
desenhado ali, super simples, tá vendo? Não tem mistério nenhum. Ó, o mercado tem que subir e romper esse retângulo. Rompeu. Desce corrigindo. Desceu. Sobe criando POI. Subiu criando. Tá em cima do desenho ali, entendeu? Super tranquilo. Então esse aqui é um alinhamento de Wyckoff com SMC. Rompimentos de região de oferta. É uma perspectiva mais de SMC, né? Essa visão das estruturas laterais de acumulação já é mais de Wyckoff. Então esse alinhamento todo aqui forma operacionais extremamente sólidos para você usar no dia a dia e encontrar verdadeiras oportunidades. Qual que é a base lógica principal? A base lógica principal não são nem necessariamente as técnicas em si, mas alinhar as técnicas, reunir os conceitos, trabalhar com contexto operacional e só tomar decisões onde você vê que tem um indicativo somando com outro indicativo, somando com outro indicativo, por aí vai. Mais de um indicativo mostrando que vender ou comprar naquela região realmente faz sentido, porque um indicativo seria uma técnica te apontando isso, outro indicativo é outra técnica te apontando, outra técnica te apontando, outra coisa. Tem várias confluências, entendeu? Mais de um indicativo, isso é muito forte, cara, para você pegar bons movimentos e participar deles. Fechou? Vamos junto, pessoal. Fui! Valeu!